Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live de metabolismo. Eu vou chamar o Eduardo para participar. Pronto, adicionei o Eduardo. Então, vou falar novamente, boa noite a todos. É com muita honra que nós estamos aqui para conversar sobre Maffei. Para quem não estava presente na última live, eu vou falar um pouquinho novamente de Maffei. Maffei era um patologista, foi um médico, né? Que se formou na USP, e ele participou como docente da PUC Sorocaba, da Santa Casa e da USP. E a gente se embasa num livro chamado Fundamentos da Medicina, em que lá ele descreve que ele fez, ele escreve sobre a patologia, né, desde a clínica até o anátomo patológico. E o que é interessante de Maffei é que ele tem 120 mil necrópsias realizadas por ele. Então é um conhecimento inigualável, né? Hoje a gente vai conversar sobre metabolismo. A parte de metabolismo de Maffei é muito grande, né? Hoje a gente vai dar um comecinho sobre metabolismo. Recording in progress. A gente vai falar um pouquinho do começo sobre metabolismo. E eu vou começar, enquanto o pessoal está entrando, eu vou começar com uma pergunta. Eu queria saber se vocês sabem se existe diferença entre fome e apetite. Então, se você acha que é diferente, por favor, escreve que sim. Se você acha que é igual apetite e fome, escreve aqui embaixo pra gente que não. Então, tem gente que fala, nossa, tô com um apetite para comer, e tem aquele outro que fala, nossa, eu tô com uma fome para comer. Você acha que é igual apetite e fome? Vamos ver aqui o pessoal comentando. Por enquanto. Que sim, tem gente falando que não. Por enquanto tá. Batata. Que é igual. Então, que apetite e fome é a mesma coisa. Sim, e se apetite e fome for diferente, a Andrea já colocou, são diferentes. Legal. Então a gente vai abordar temas como fome, apetite, magreza, emagrecimento. Então a gente vai dar uma pincelada nesse começo de metabolismo, tá? Vamos conversar? Vamos começar? Então, os profissionais de saúde que quiserem participar, em paralelo a gente tem o Zoom aberto para os profissionais de saúde. Por quê? Porque terminando a live, a gente vai responder algumas perguntas mais específicas. Então, todos que quiserem participar aqui no Instagram, estão todos convidados. E os profissionais de saúde que quiserem participar do Zoom, depois me manda uma mensagem para a gente enviar o link, tá bom? Então vamos lá, o Eduardo vai começar. Primeiro, boa noite a todos. Vi um pessoal conhecido aqui. Não vou citar nome por nome, mas é um prazer estar com vocês sempre. Então, acho que eu falei na outra live, mas vou falar de novo. A grande diferença, né, da gente estudar um patologista vitalista é que, como o enfoque ele deixa de ser só no externo, né, e o enfoque passa a ser mais o indivíduo,
Não que a gente, não que ele ignore o externo, porque o terceiro volume, né, da obra dele, Fundamentos da Medicina, é só sobre causas exógenas, né? Então, tem até um tratado de medicina ocupacional ali dentro, né? Então, isso quer dizer que ele só, acho que dava as devidas proporções, né? Guardava as devidas proporções aí para cada lado, né? Tanto os fatores endógenos quanto os endógenos. E a medicina tradicional tem enfatizado demais, né, o exógeno, tá? E aí a grande vantagem é que ao invés de ficar uma coisa massificada, baseado só em números e na curva de Gauss, né, a gente consegue estender um pouquinho aquela curva normal, a gente passa a aceitar um pouquinho mais os extremos como normal também, né? Porque já que tem algo além da matéria, né? E em relação aí à vida, então a gente tem um conceito de saúde individualizado, né? Então, vamos lá, sem mais delongas, fiz aí um parênteses. E a gente vai fazer outro parênteses para falar justamente sobre isso, sobre como a gente vai individualizar, né? E que a gente quer passar bastante para vocês aqui. Um dos enfoques é que vocês se autoanalisem e busquem aí o autoconhecimento para vocês buscarem saúde, né? Não só depender do medicamento, que isso não é. A gente tem que prevenir, né? Sempre é melhor prevenir. Então eu vou falar só um pouquinho de mitologia e depois a gente entra na matéria, né, propriamente dita, tá? Então na mitologia, segundo o Hesíodo foi um lá dos escritores, né, lá antigos, lá da Grécia, e ele escreveu um livro que chama Teogonia, que é meio que a história dos deuses, né? Então Cronos devorava todos os filhos após nascerem. A mãe Reia, para enganá-lo, né, embrulhou uma pedra e a deu para o marido, poupando assim a vida de Zeus. Então a Reia, mãe de Zeus, para enganar o marido, porque ele comia todos, né? Então ela deu uma pedra, ele engoliu a pedra e ela escondeu Zeus, né? Em seguida ela deu o bebê para Damanteia cuidar e manter em uma caverna que ficava em uma montanha na Creta. E aí ela, pro Cronos, pro pai, né, marido dela, não escutar o choro das crianças, a Damanteia reunia na caverna os coretos ou coribantes para dançar, gritar, bater suas lanças nos escudos. Na mitologia existe um chifre, né, cheio de alimentos, e eles chamam isso, né, de cornucópia. E aí Zeus, ao tornar-se o deus dos deuses, em sinal de agradecimento, concedeu um poder especial aos chifres de Amalteia. E aquele que os possuísse, né, poderia obter tudo o que desejasse. Daí a lenda do corno da abundância, ou cornucópia, também chamado de corno de Almateia. Como a gente vai falar de metabolismo, né, então depois eu vou dar uma explicada. Toda mitologia, todo mito tem várias lentes, né? Não é, como é um padrão de comportamento, tem várias interpretações, né? Assim como quando a gente lê um livro ou vê uma obra de arte, né? Cada um enxerga com suas próprias lentes, tá? Então eu só vou falar de uma delas, né? E aí os coribantes, aqueles que ficavam ali dançando e fazendo barulho, né? Para Cronos não escutar os gritos da criança, né? Que era Zeus. Os coribantes eram sacerdotes de Reia, peritos na arte de trabalhar em metais, assim como os curetes e cabiros. Os coribantes eram divindades misteriosas. Nos seus êxtases sagrados executavam danças, conduziam seus cultos em ritos de orgia, acompanhados por gritos selvagens e a música frenética de flautas, tambores e símbolos. Possuídos pela febre da dança, não realizavam suas evoluções segundo uma clara consciência. Daimônios, demônios, né, na antiguidade, eles
eram todos os espíritos, tá? Então não são só os espíritos maléficos. Então esses demônios rústicos, os coribantes e os curetes, foram nomeados por Réia para guardar Zeus, quando ele ainda era criança. Escondido em uma caverna do Monte Ita, em Creta, Zeus era o único filho que tinha sido salvo de ser engolido por seu pai Cronos. Esses demônios abafavam o choro da criança com uma dança frenética, fazendo ruídos com suas lanças e escudos. Então, o que a gente vai desenhando um pouco, pelo menos na minha visão, né? Então, Cronos, né, tem a ver com cronologia, né? Então, essa é a vida, né? A idade, enfim, o andar do relógio. Depois a gente vai ver que para os gregos o tempo tinha 3 tipos de tempo, né? E Zeus representa aí uma coisa diferente, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas o que eu queria passar é que essa fase de nutrição, ela pode ser feita dessa maneira, né? Principalmente na infância, só como metabolismo, só como crescimento, uma coisa inconsciente, e o problema é que às vezes a gente mantém, né, esse hábito aí muito parecido com uma festa isso aqui, né? Então, dança, tambor, símbolo, né? E eles, de uma maneira inconsciente, iam aí alimentando e fazendo barulho. E aí, sobre Zeus, Zeus casou-se com a Oceane de Metis. Metis significa habilidades, e ela tinha a capacidade de prever todos os acontecimentos. Era a deusa da saúde, da proteção, da astúcia, da prudência e das virtudes. Então tem toda uma simbologia, né? Zeus já representa uma coisa diferente desse passar do tempo inconsciente, só de alimentação e de atitudes, né? A gente vai ver, de escolha de alimentos baseados só no gosto, enfim. Então a Metis, Zeus casou com Metis e quebrou um pouquinho isso do Cronos, né? Que é esse tempo só cronológico, né? Os animais, eles não têm consciência, né? E eles também vivem nesse tempo, né? Do Cronos, que é nascer, viver e morrer. E fazer aquilo só o instinto, tá? Para os gregos, Kairos já tem uma conotação um pouco diferente, né? Da crise. E aí nas crises tem muito a ver com esse casamento de Zeus, né? Que tem essas habilidades de prevenção, proteção, saúde, né? Então já é um tempo com uma consciência mais elevada, né? E é isso que a gente vai tentar passar hoje aqui, né? De como a gente fazer uma proteção, uma promoção de saúde, né? E, enfim, vamos ver se a gente incorpora um pouquinho da METS, não só dessa alimentação inconsciente, com informação, né? E aí, por fim, a Ion, para os gregos, aí já tem mais a ver com o tempo divino. Acho que não cabe muito aqui, a gente vai parar no Kairos. Mas o Aion é aquele indivíduo, né, se a gente for puxar da história, por exemplo, Cristo, né, que ele já existia uma sincronicidade muito maior aí. Então ele sabia quando ia morrer, ele, enfim, tem todo um significado, né, todas as passagens da vida dele. Esse seria o objetivo, né? Até sair dessa parte só da nutrição, mesmo com proteção, prudência, e a gente dá um significado até mais alto aí para a vida. Mas hoje a gente vai ficar no Kairos, tá bom? Bom. A gente podia só colocar aqui, então, esse início da aula foi sobre mitologia, que é uma expertise do Eduardo, né? Agora sim que a gente começa a falar de Maffei, né? Então aquele conteúdo não tinha lá no livro de Maffei, agora a gente começa a falar de Maffei. Isso. Então, acho que a mitologia é legal para iniciar o assunto, porque a gente enxerga padrões de comportamento, né? A mitologia é uma religião morta, mas que tem a ver com esse padrão de comportamento aí da coletividade, né? Então, só relembrando aqui da cornucópia,
né, que é da onde vem toda essa abundância, né? Mas cada ser vivo precisa transformar, né, esses alimentos, né, ou o que existe na natureza para servir, né, para a vida dele, tá bom? Então, metabolismo, que é transformar, né, vem do grego. Metabolismo significa isso, transformação, né? Então, o que a gente vai estudar hoje é como a gente pode escolher melhor e como a gente faz esse metabolismo, o que, que a gente vai ingerir, né? E a escolha dos alimentos e como que a gente pode promover saúde, né? Através disso. Então, o conceito de metabolismo consiste no complexo dos processos bioquímicos por meio dos quais os seres vivos transformam determinadas substâncias obtidas do mundo exterior a fim de produzir energia e manter a estrutura das células do seu organismo. E aí tem uma frase bem que resume bem aqui, né? Por isso, todas as funções das células em particular e do organismo em geral estão na estrita dependência do metabolismo. O metabolismo representa, pois, a própria razão da existência dos seres vivos. Isso desde o unicelular, né, do ser vivo unicelular até teoricamente o ser vivo mais complexo, que seria o ser humano, o Homo sapiens. Ele separa já de início a alimentação de nutrição. Então, a alimentação é o ato pelo qual os seres vivos escolhem, preparam e introduzem no seu organismo as substâncias de que necessitam para suas atividades. Então, é a escolha do alimento, né? Nutrição já tem a ver, né, com as substâncias introduzidas no organismo, através da alimentação. E aí elas são transformadas em outras mais simples, que permitam às células obterem os materiais indispensáveis para a produção de energia e reparar a matéria viva gasta, né? Então a nutrição, né, já tem a digestão, é como se pegasse um brinquedo lá montado do Lego, desmonta tudo, absorve as peças e aí a gente vai montar, principalmente no fígado, né, de uma maneira que a gente, né, Homo sapiens, consiga utilizar, já que as moléculas são as mesmas, mas outros seres vivos estavam utilizando uma outra conformação, né? Os alimentos são classificados. O Maffei, na época dele, ele chamava de princípios imediatos, hoje a gente chama de macronutrientes, né? Carboidrato, proteína e lipídio, águas e minerais, e substâncias indispensáveis, que era o nome da época, são as vitaminas, tá? Então, macronutrientes, água, minerais e os micronutrientes, né? Vitaminas principalmente. Quando ele cita, né, substâncias indispensáveis. Eu já falei, princípios imediatos, né, proteína, lipídio, hidrato de carbono. E as vitaminas a gente tem que lembrar sempre que tem as hidro e as lipossolúveis, né? Por isso que é importante a gente colocar uma gota de óleo aí na salada para a gente conseguir absorver as lipossolúveis, tá? A, D e K. E ele separa esse processo todo do metabolismo, né? A gente não vai falar de todos hoje, a gente vai ficar só no primeiro, mas ele separa em ingestão, digestão, absorção, assimilação e desassimilação. Então eu vou citar um pouquinho só de cada um e depois, né, a doutora Soraya vai falar mais da ingestão, que é o assunto de hoje. Então, a ingestão pode ser de sólidos, líquidos e gasosos. A gente não pode esquecer que o oxigênio, né, faz parte aí, ele é importantíssimo para as reações de oxirredução. Então, a gente encara como nutriente. A gente vai falar mais sobre a ingestão, né, fome, apetite, enfim, isso vai ficar, é o assunto principal da aula. A gente vai falar daqui a pouquinho, então eu vou falar rapidamente. A digestão é a ação das enzimas sobre os alimentos. A absorção é a passagem dos produtos originados na digestão dos alimentos através da mucosa do tubo digestivo, a fim de serem utilizados pelas células. E a assimilação e desassimilação tem a ver com metabolismo intermediário, tecido conjuntivo, espaços lacunares. Isso a gente não vai comentar hoje, tá bom? Isso talvez fique aí para
Só um minutinho. Andréia, qual parte que você perdeu, por favor? Que ela pediu para você repetir. Repete então só a divisão enquanto ela responde para mim. Ingestão, digestão, é aquela matéria que a gente tem na escola mesmo. Ingestão, digestão, só pensar no tubo digestivo, né? A gente ingere, depois digere, isso se transforma em moléculas menores, a gente absorve pelo intestino delgado, principalmente, e isso vai para o fígado, tá, já pegou. Vai para o fígado e, enfim, aí depois se espalha, né, pelo organismo, vai se acumulando, por exemplo, glicose, vai para o fígado e glicogênio, para o músculo também, enfim, e forma glicemia também, mas isso não é o assunto de hoje, tá bom? E aí agora a doutora Soraya vai A gente vai falando falar. Então a gente vai continuar aqui na ingestão e a gente vai falar um pouquinho agora de fome, né? Então quem não sabe quando a gente sente fome, né? Então aquela hora que a gente começa a sentir aquele vazio no estômago, o que acontece? Nosso estômago começa a se contrair. Então a gente tem gente que fala, nossa, tá roncando aqui a minha barriga, né? Então naquele primeiro momento o estômago ele tem essas contrações. E aí, se você continuar com aquela fome e não comer, a gente começa a entrar num jejum, e aí essas contrações vão diminuindo, e de repente parece que passou a fome. Então, se você tem fome e não come, começar a se observar, no primeiro momento você sente aquelas contrações, aquele vazio, né? Depois vem esse jejum, e aí as contrações se enfraquecem, e a gente para de sentir essa sensação, né? A fome, qual é o objetivo dela? É fazer com que a gente busque o alimento. Então, o normal é que a gente busque por alimento, que a gente sinta fome de 3 a 4 vezes por dia. E eu queria que você completasse aquela parte. Então, quando a gente vai estudar fisiologia, a gente, né, tem vários mecanismos, né, que desencadeiam a fome. Tem alguns hormônios, não é um só, tem a distensão ou não da parede gástrica, tem a região lá do centro, lá do sistema nervoso central que controla, né, tem receptores para detectar se tem glicose, se não tem no sangue. Mas acho que um resumo legal que o Maffei coloca é que, no final das contas, né, a fome serve sempre, né, para... Ele coloca assim, ó, necessidades do organismo para a produção de energia e reparar as perdas de matéria viva constituem o principal fator determinante da fome. Depois a gente vai falar sobre fome específica, acho que essa definição é legal. Tem a ver com as necessidades do organismo para produzir, que nem da célula, né? Porque o organismo é formado por células, então é meio óbvio. Mas são as necessidades do organismo para a produção de energia e reparar as perdas de matéria viva. Energia e reparar a matéria viva. É o principal fator que determina a fome. Agora a gente vai falar de fome específica. Então, a fome específica é específica por alguma coisa, né? Então, ele é um instinto, um instinto nutritivo. Então, a gente resolveu trazer alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor o que é essa fome específica, né? Então, quando a ave ela está botando ovo, ela precisa do cálcio. Então, o que ela faz para buscar o cálcio? Ela bica o ovo. Então, lá na chácara, a gente tem as galinhas, na chácara do meu pai, e vira e mexe a gente vê um ovinho bicadinho. Então, algumas galinhas podem estar buscando aí esse cálcio. Elas bicam também parede para buscar o cálcio. Ou então o exemplo do esquimó. O esquimó mora lá no Polo Norte, é muito frio. Então o que ele faz? Instintivamente ele busca por comidas gordurosas. Porque ele precisa dessa gordura para se defender desse frio. E na fome específica já é um pouquinho já é um pouquinho da patologia, tá bom? A gente já não está falando mais do normal, né? Até agora a gente estava falando aí da fome, né? E agora a fome específica a gente pode
são mais 3 exemplos, né? A paica na gestante, quando ela tem anemia, e fica aquela gestante que fica com vontade de comer tijolo. Tinha uma paciente que passava, ela falava assim, eu passo na obra e sinto aquele cheiro de tijolo molhado e eu tenho vontade de entrar lá e comer. Isso que ela referia. O diabético tem vontade de comer doce, mas não é falta, né, de açúcar no sangue, né? A glicemia, na verdade, está alta, mas ele não consegue utilizar. E o obeso, muitas vezes, ele tem desejo de alimentos gordurosos. Não todos, né? Mas é até que frequente. Até porque ele não consegue metabolizar bem as gorduras e acaba acumulando, né? Então, seria mais ou menos o mesmo raciocínio aí do diabético. E quando a gente come a mesma coisa todo dia? Quando eu estava prestando vestibular, eu fazia cursinho, então eu estudava na escola de manhã e à tarde fazia cursinho. Então eu almoçava nesse tempo intermediário, né? Eu levava um lanche, a minha mãe fazia para mim o meu lanche e uma maçã. Então eu passei um ano comendo maçã. A minha mãe nem sabe, ela vai descobrir isso agora. Eu passei um ano comendo maçã de sobremesa. Nos anos seguintes, eu não podia ouvir falar de maçã. E foram muitos anos sem poder comer maçã. Por quê? Porque se a gente come o mesmo alimento continuamente, então todo dia eu comia maçã, ele satura no nosso organismo. E aí a gente começa a criar uma repugnância àquele alimento. Então, o segredo é nunca repetir a mesma alimentação. Eu vejo que muitas pessoas têm um pouquinho de preguiça de cozinhar e acabam levando miojo. Mesmo as pessoas que gostam de miojo, se começar a comer aquele miojo todo dia, começa a criar essa repugnância. Por quê? Porque a alimentação contínua, ela acaba saturando o organismo. Uma analogia seria a mesma coisa que você, falando sobre o Lego de novo, né? Seria a mesma coisa que você pegar sempre a mesma peça de Lego, chega uma hora que você não consegue montar mais nada, né? Fica faltando peças, só tem a mesma peça. Se vocês tiverem alguma história sobre saturação de alimentos, conta pra gente aqui no chat. Vamos conversando durante a aula. Bom, vamos falar então de apetite. Apetite é diferente de fome. A gente viu que fome é aquela sensação do vazio que faz a gente ir buscar o alimento. O apetite não, o apetite ele é despertado pela culinária. Então aqui em casa eu tenho um chefe de cozinha profissional aqui. Não profissional não. Que tem esse dom. Então o Eduardo ele cozinha e ele põe lá os temperos dele, ele põe o amor dele. Então ele desperta na gente esse apetite. E apetite é qualidade, não é quantidade. Então é aquela comida que você come pelo sabor, não por comer muito, né? Então continua, por favor. Então, se alguma coisa eu consigo cozinhar, aí é por causa da Dona Helena, né? Aí tem a ver com a comida da mãe. Então, duas coisas que acho que minha mãe deixou, que eu me lembro pelo menos, né? Que é coma de tudo um pouco, né? Que é de uma sabedoria metabólica, vamos dizer assim. E toda vez que a gente vai comer na casa dela, ela fala, mas eu sempre faço a mesma coisa, tal, tal, tal. Será que faço prato diferente? A gente sempre fala, não, mãe, faz a sua comida, que é essa que a gente se sente melhor por causa disso, né? Então a gente tem toda a história lá que a gente sempre comeu, enfim, mas a gente saboreia, né, esses alimentos e esses pratos que ela faz. E é isso, né? A gente metaboliza e a gente absorve muito mais, porque tem a memória afetiva, enfim, a gente consegue digerir melhor, né? E o apetite ele é o responsável pela produção do ácido clorídrico. Então, para que haja a digestão, tem que ter o apetite. Então, vamos dar um exemplo de um paciente mais idoso. Um paciente mais idoso, que já está mais acamado, começa a ter menos apetite,
a digestão para ele fica mais difícil. Por quê? Então, lembrando, ó, quem faz a produção do ácido clorídrico no estômago é o apetite. Então, não adianta ele ter fome, ele tem que ter o prazer de comer para conseguir realizar essa digestão. Próximo. Agora a gente entra na fisiopatologia, né? A gente vai citar as alterações da fome. Então, podem ser de 3 formas. Quando falta fome, a gente chama de anorexia. Quando há um exagero em grande quantidade, a gente chama de polifagia. Então, o exagero da fome e a gente come grande quantidade de alimento é a polifagia. Agora, quando há um exagero e a gente come pouca quantidade, repetidas vezes, aí é bulimia. Então a gente está trazendo sempre a nomenclatura do Maffei, né? Então pode diferir um pouquinho. Agora, uma coisa que a gente observa nos pacientes algumas vezes, né? São as aversões, né? O Maffei, ele cita, mas não está assim na classificação dele. Mas a gente vê, né? Outro dia, um paciente com gota, e paciente com insuficiência renal fala isso também, né? Que eles têm aversão à proteína, principalmente de origem animal, né? Então o metabolismo ele não está conseguindo mesmo transformar aí a proteína em aminoácido direitinho e acaba o metabolismo não suporta mais, né? Seria como se estivesse saturado, mas não por excesso, né? Na verdade ele está com uma patologia das proteínas, né? Distúrbio metabólico proteico. E agora a gente vai chegando já ao final aí da nossa live, a gente vai falar um pouco sobre magreza e emagrecimento. Então eu queria saber de vocês se vocês acham que magreza é a mesma coisa de emagrecimento. Queria que vocês comentassem aqui comigo. Então, se vocês acharem que é igual, põe assim, magreza é igual a emagrecimento? Põe sim, por favor. Agora, se você acha que magreza é diferente de emagrecimento, põe não, por favor. Deixa eu ver o que vocês acham. Põe aqui para mim no chat. Acho que o pessoal não quer participar comigo. Não. A Andréia falou que não. Não mesmo. Então vamos conversar. Obrigada. A Silvia também falou que não. Obrigada, agora sim. Então não, é diferente. Meu amigo de infância falou que não, mas ele é muito inteligente. Então obrigada, agora todo mundo participando, que legal. Então vamos lá, magreza. Magreza é quando a gente não, porque eu nunca passei por isso. São as pessoas que têm menos tecido adiposo. Maffei comenta que os indivíduos magros são indivíduos que têm uma longevidade maior. E magreza é constitucional. Então eu vou lá para a minha pediatria, né? Para quem não sabe, eu fui pediatra por muitos anos. E uma queixa comum no consultório é: meu filho é muito magro. Então existe diferença daquele indivíduo que é magro. Ele nasceu magro, então ele vem, ou o pai ou a mãe, ou enfim, os dois são magros, é constitucional. Então é aquela criança que sempre esteve abaixo da curva, mas ele manteve a curva de uma forma ascendente, apesar de estar abaixo da curva. Então ele sempre foi magro. Isso é magreza. Agora é diferente daquele indivíduo que sempre teve um peso normal ou um peso acima e de repente apresenta um emagrecimento. O emagrecimento chama a nossa atenção como médico, né? Então o emagrecimento ele pode ser por uma subalimentação, ou quem está fazendo o regime, ou por uma privação da alimentação, ou por uma alteração da absorção e assimilação dos nutrientes. O que acontece com esse indivíduo? Ele perde a disposição, tanto para o trabalho físico, quanto para o trabalho intelectual. E perde o apetite. Então, esse é o emagrecimento, diferente da magreza que é constitucional. Por favor. Não. Acho que a gente finaliza. E eu queria saber se deu para entender, então, a diferença do indivíduo que chega para a gente que é magro. A gente vê que
Ele é um indivíduo magro, constitucionalmente, né? Diferente daquele indivíduo que começa a emagrecer e que nos cria um alerta de atenção de que alguma coisa está acontecendo com esse paciente. Queria saber se vocês entenderam essa diferença. E queria saber se tem alguma dúvida. A gente finaliza aqui a nossa apresentação de hoje. Estamos abertos para dúvidas. Se alguém quiser entrar online com a gente, eu também posso chamar para participar. O pessoal da revista Leve e Leia tá aí. Legal. Se alguém quiser participar, só escreve para mim aqui que quero participar. Eu posso pôr online e fazer a pergunta online, ao vivo. O pessoal está dizendo que está entendendo, está entendendo. Legal. A Silvia, Carol, Fátima Palhas. Vai ficar... A Gleiva já entrou. A Roberta. A Roberta está aí? Roberta, Solange. Legal. Alguém perguntou aqui se a live vai ficar disponível. Sim. Ao término eu salvo a live e aí fica disponível no nosso Instagram, tanto do Eduardo quanto no meu. Deixa eu só segurar aqui uma pergunta. Roberta, quer falar? Não, por favor. Então, a tireoide é como se fosse o acelerador do organismo, né? Qual foi a pergunta? Se a tireoide... o metabolismo está relacionado com a tireoide. Então, a tireoide é como toda a glândula do nosso organismo, ela ajuda a fazer aquela adaptação do organismo como um todo, né? Tem uma ação aí no organismo inteiro. Então, as gônadas, né? Agora, a tireoide é como se fosse o acelerador do corpo. Quando ela produz muito hormônio dela, a gente fica acelerado inteiro. O metabolismo todo acelera. A frequência cardíaca acelera, a gente emagrece, o humor fica muito lábil. E o contrário também, né? Desculpa. E o contrário é o que a gente conhece como tireoide preguiçosa. E aí é como se numa fábrica chegasse matéria-prima, mas a fábrica não está funcionando, está funcionando muito devagar, então começa a acumular. Então o indivíduo ganha peso, fica com frio, porque o metabolismo está muito lento, muitas vezes, né, com frio. O humor fica meio deprimido, né? Então é um acelerador do organismo, né? Funcionando demais é como se você pisasse, esquenta o motor do carro, dá diarreia. Tudo funciona rápido. E o hipotireoidismo é o contrário disso, tá? Tem a ver sim. A Gislene coloca assim, eu sou magra, mas como muito. E sinto fraqueza logo depois de comer. Aqui podem ser várias coisas, né? Como a gente está numa live, a gente não consegue, talvez, responder todas as perguntas, porque aí a gente vai precisar conversar mais com a pessoa, investigar melhor. Então, existem algumas perguntas que a gente vai pedir para vocês conversarem com o médico de vocês, ou, enfim, se for o Eduardo, o médico, conversar mais em particular, porque aí fica mais difícil para a gente responder só com uma pergunta. Somente como homeopatas, né? Para quem é nosso paciente aqui, sabe que a nossa consulta demora muito tempo, porque a gente precisa conversar bastante com o paciente para chegar em algumas definições, né? Então, essa da Gislene eu vou pedir para ela conversar com a gente depois no particular ou com o médico dela, né? É porque abre um leque, né? A gente precisa... Sobre a Gleiva perguntou, eu não sei se é a Gleiva ou o Albert, eu acho que é a Gleiva, da revista Leve e Leia. Sobre os alimentos. Sobre os alimentos, é interessante fazer várias opções de prato? Sim. Então, é como o Lego, né? A gente tem que escolher várias peças para poder montar da melhor maneira possível. Entre aspas, o brinquedo que o nosso organismo, da maneira que o nosso organismo vai utilizar, né? Então, daquilo que a gente estava falando lá no começo, a gente precisa tanto na verdade tem um artigo na revista, né, que a gente publicou sobre alimentação, né? Quem puder depois dar uma lida, mas a gente vai ter que escolher ou baseado naquele padrão ocidental, 65% de carboidrato, 15, 20% de proteína,
um pouquinho de gordura, vitamina, né, precisa ter, as lipos e as hidrossolúveis. Então, comer salada, frutos com cores diferentes, porque significa que tem muito provavelmente nutrientes diferentes, tanto nessa visão ocidental como na oriental, tá? A oriental, a linguagem é diferente, mas no final, né, o prato as proporções, né, serão as mesmas. Então tem energia, tem alimento com mais energia yin, outros com mais energia yang. Todos os alimentos têm as duas energias, né, mas a proporção varia. E aí, mas no final é a mesma coisa que a pirâmide. Evite coisas gordurosas, evite muita carne, se alimente mais de cereais, raízes, a orientação é a mesma, né? Mas esse é o grande segredo, né? Ter várias Variar, opções. variar. Isso. Então, a da Andréia também é uma pergunta mais específica, que a gente vai pedir, então, para conversar com o médico né, pessoal, sobre o pai. Então, é uma pergunta um pouquinho mais específica. Mas, que alimento eu devo oferecer? Os alimentos que ele tem vontade, né? Então, Não, é que o pai dele é camado. Mas a família, a família da Andréia cuida do pai faz tantos anos que ela já sabe de cor salteado e melhor do que todos nós. Não. Então, vamos continuar aqui. Apetite noturno. Mas qualquer dúvida a gente está à disposição. Alguma dúvida mais específica, tá bom? A gente está à disposição, viu, André? Então, a Valda perguntou, e o apetite noturno? O apetite noturno a gente está observando, então, que o seu metabolismo não está equilibrado. E aí a gente está tentando falar só de patologia aqui, mas a gente não consegue, né? Então, a homeopatia ajudaria um pouco a trazer de volta esse equilíbrio, né? Então, se você está tendo apetite só noturno, é porque o seu metabolismo não está legal. O normal, para fazer uma analogia para eu conseguir explicar, é a mesma coisa que você, bem rapidamente, para a gente fazer uma viagem, a gente enche o tanque e depois vai, né, repondo, mas no final da viagem você não precisa mais encher o tanque. Por quê? Porque, né, já acabou a viagem. Então, no começo do dia, é legal você fazer uma boa refeição, na metade do dia completar o tanque, ou um pouco menos. No final do dia, não é saudável, você tá com fome, tá? É aquele momento que você, de parada mesmo, né? Da alimentação. Então, a fome noturna, ela é sintoma, né? A gente precisa ver direitinho o que está acontecendo. Por sinal, engorda muito a fome noturna. Sim. Porque a hora que como o Eduardo falou, é a nossa queda do metabolismo. Então, se coincidir com a queda do metabolismo e o aumento da ingestão, é ótimo para engordar, né? Tem mais alguma dúvida, gente? Enquanto o pessoal vai pensando se tem alguma dúvida, eu vou agradecendo a presença de todos. Eu vou deixar aqui novamente 2 sugestões para a nossa próxima live. Eu vi que muita gente agradeceu, a gente fica muito feliz com esses comentários. E nós pretendemos continuar falando ainda sobre Mafei. Então, eu queria deixar lá nos nossos stories, tanto do Eduardo quanto o meu, uma pergunta de o que vocês acham mais interessante. A gente continuar falando de metabolismo ou falar de epilepsia, que a gente tinha sugerido da última vez, e o metabolismo ganhou. Então, a gente vai deixar lá o questionário e queria que vocês participassem. E que comentassem também se o horário das 8h30 foi mais adequado, mais né? adequado. É só lembrando que a epilepsia não é aquela epilepsia só de quem convulsiona, tá bom? A gente trouxe esse assunto porque, na verdade, para uma FEI, epilepsia é qualquer manifestação, tanto do psiquismo como neurológico, tá? Então, tem a ver com comportamento, tem a ver com neuroses, esquizofrenia, né? Tanto a parte psiquiátrica como a parte neurológica, tá? A gente ele não fecha, né? Ele até falava que ele defendia a neuriatria, né? Que é a psiquiatria com a neurologia. Então a gente consegue trazer aí para uma coisa mais próxima, assim, né? Do dia a dia. Então tá bom. Vamos finalizar? Sim. Então a gente agradece imensamente a presença de todos e a gente se vê na próxima live. Se vocês puderem participar, participem lá dos nossos stories. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau.
Tchau.